Prepare-se para ouvir uma mensagem que pode transformar a sua vida. Abra o seu coração e permita que Deus fale com você. Hoje eu vou usar como tema da pregação, cuidado, o feitiço pode virar contra o feiticeiro. Vamos ler o tema? Cuidado, o feitiço pode virar contra o feiticeiro. Você tem coragem de olhar para a pessoa que está do seu lado e falar assim, cuidado, como uma advertência mesmo, um alerta, né? Um toque. Eu penso que na pregação de hoje, Deus vai dar um toque na gente aí, vai dar um alerta, né? Vai mostrar o seu cuidado e vai dizer para nós, né? Cuidado, já está falando. E para a gente entender esse assunto, eu vou abrir alguns textos da Bíblia Sagrada e nós vamos entender algumas coisas. Eu vou começar com o livro de Jó e vou falar sobre o Elifaz. Na verdade, o Elifaz, era um dos amigos de Jó. E ele disse uma coisa que me deixou impressionado. Eu quero que você acompanhe comigo. Jó capítulo 4, né? Jó capítulo 4. O Elifaz, ele falou algo que me chamou a atenção. Ele disse algo que me deixou de cabelo em pé, todo arrepiado. E algo tão verdadeiro, meus irmãos, que às vezes a gente não se atenta, não toma conta disso. O 8, ele diz o seguinte, versículo 8, olha o que ele fala. Segundo eu tenho visto, olha ele falando, segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Vocês entenderam? É como se ele estivesse dizendo assim, ó, pelo que eu tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também ceifará. E olha, gente, de Deus realmente não se zomba. Tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. E a gente tem que se atentar, prestar mais atenção nas nossas atitudes. Nos desejos que muitas vezes temos sobre alguém. O que desejamos para aquela pessoa? Na vontade que dou. Cuidado, porque o feitiço, ele pode virar contra o feiticeiro. Enquanto você está semeando amor, você vai colher amor. Enquanto você está semeando paz, você vai colher paz. Bom, enquanto você está semeando coisa boa, você não tem que ficar preocupado, porque você vai colher coisa boa. Mas a partir do momento que você começa a semear coisa ruim, o mal, aí você tem que ficar preocupado. Porque o feitiço, ele pode virar contra o feiticeiro. Você já ouviu falar num homem chamado Mardoqueu? Eu vou tentar resumir a história, não dá para ler a história toda, os textos que são extensos. Mas eu queria resumir. Mardoqueu era tio de Radassa, que depois teve o nome mudado por Esther. Então, Mardoqueu, ele era tio de Esther. Esther casou-se com um rei. E até então o rei não sabia a origem de Esther. No palácio onde ela estava vivendo, tinha um oficial do rei chamado Ramã. Já ouviu falar nesse cidadão, Ramã? Só que esse cidadão Ramã era um homem muito orgulhoso, prepotente, invejoso, cheio de bronca no coração, cheio de ira, de ódio. Era um cidadão estranho, tão estranho,
que ele se incomoda com as origens de Esther. E aí ele monta aí uma lei e convence o rei a assinar esse decreto, essa lei. Qual era a intenção? A intenção era de matar todos os judeus, o povo de Esther. Está ouvindo? Eu estou resumindo aqui, fazendo um resumo bem enxuto mesmo no negócio. Ele tinha a intenção de matar todos os judeus, o povo de Esther. E ele então convence o rei, fala: o senhor tem que acabar com esse tipo de gente, aquele negócio todo. O rei sela, confirma, aceita e pronto. Vai ele montar sua estratégia para destruir o povo. Mardoqueu, ele ficou sabendo do intento do coração de Ramã. Que, por certo momento, por certa vez, o Mardoqueu descobriu que haviam 2 oficiais do rei conspirando a sua morte. O Mardoqueu, então, com prudência, ele leva ao conhecimento dos que moravam no palácio, principalmente para a sua sobrinha Esther, a trama de Ramã e a conspiração dos 2 oficiais do rei que estava tentando matá-lo. Está ouvindo isso ou não? Eu estou conseguindo explicar, eu estou resumindo aqui, não sei nem como é que eu estou conseguindo fazer isso, porque a história é muito bonita. Mas aí o que aconteceu? No decorrer da caminhada, a Esther, sabendo de toda a situação, ela então apregou-a um jejum. Avisa o tio que para convocar todo o povo, para um jejum. Vamos quebrar esse decreto, vamos acabar com essa situação à base do jejum. Gente, o jejum é forte, viu? Vale a pena às vezes você jejuar por uma causa que talvez esteja impossível, já está decretado a morte, a falência daquela causa. Mas se você pôr em jejum, o jejum também transforma, viu? O jejum ajuda a mudar situações complicadas, difíceis. O propósito era 3 dias de jejum. Quantos dias? Quantos dias? 3 dias de jejum. Irmãos, Deus então começa a agir de uma maneira espetacular. Por esse período de 3 dias de jejum, Deus já começa a incomodar o rei. O rei tem uma noite desses 3 dias que ele não consegue dormir. E aí, por ele não conseguir dormir, e eu estou falando de Esther. Estou falando de quê? De Esther. Nós não estamos no livro de Jó? Se você voltar algumas poucas páginas, você vai encontrar o livro de Esther. É o seu vizinho da esquerda. Aí, meu irmão, sabe o que acontece ou não? Eu estou resumindo, hein? O rei, ele perde o sono, não consegue dormir mais, ele manda trazer o livro das memórias das crônicas, e olha só, ele começa a ler o livro das crônicas, tudo que estava registrado naqueles dias, ele começa a ler. Ramã, ele estava nesse momento da leitura no pátio. Está ouvindo ou não? Estava no pátio. E ele já estava tramando entrar na sala do trono, onde estava o rei, para também sentenciar a morte, alguém lembra? De Mardoqueu. E sabe como seria essa morte? Ele mandou preparar uma forca
de pouco mais de 20 metros, para enforcar o Mardoqueu. E quando o rei começa a ler o livro das crônicas, o livro registra assim: um homem chamado Mardoqueu deu aviso ao rei, veio aqui no palácio e avisou que 2 de seus oficiais estavam conspirando a sua morte. E quando ele leu aquilo, ele olhou para os que estavam ali e questionou: escuta, por acaso alguém fez alguma coisa de bom para esse rapaz chamado Mardoqueu? Alguém deu honras a esse homem chamado Mardoqueu? E eles responderam: ninguém. Quem está no pátio? Ramã. Manda chamá-lo. Aí o Ramã entrou. Eu não sei se vocês estão entendendo. O Ramã, então, entrou. Eu disse que o Ramã entrou. E quando o Ramã entrou, o rei olhou para ele e disse: me responda uma coisa. Que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Ele, prepotente, olhou: além de mim, Senhor. A dica aí seria o seguinte: eu vestiria esse homem, de quem o rei se agrada, com vestes reais, uma de suas vestes, colocaria uma coroa na cabeça dele, pegava o cavalo que o rei montou, colocava ele em cima desse cavalo, saía pelas ruas apregoando. Está vendo esse homem? Esse é o homem que o rei está honrando. E saía pela rua dizendo: esse é o homem de cuja honra o rei se agrada. Esse é o homem. Quando ele terminou de falar isso, o rei disse: muito bem, manda chamar Mardoqueu e faça o que você disse para ele, nele. Irmão, já pensou? O Ramã preparou uma forca para matar, e agora o Ramã, vestindo o Mardoqueu, colocando a coroa na cabeça dele, colocando ele sobre o cavalo do rei, e saindo pelas ruas apregoando. Esse aí é o homem, esse é o cara, hein? Esse daí foi leal ao rei. Está ouvindo isso ou não? O primeiro jantar aconteceu, veio o segundo jantar com Esther. No segundo jantar, o rei abre o coração e fala: Esther, você marcou esse jantar porque você tinha um pedido para fazer. Pode pedir o que você quiser. Se você quiser metade do meu reino, eu te dou. E naquele jantar, sabe o que aconteceu? Esther contou toda a verdade sobre Ramã. Rei, foi ele que fez o senhor assinar o decreto para matar o meu povo. Se fosse para escravizá-los, não teria problema, mas tirar o meu povo de mim, tem problema. Foi ele que mandou fazer uma forca. Está lá, vai lá conferir, está lá a forca, para matar o meu tio Mardoqueu. Sabe o resultado disso, gente? Querem saber? Deixa para a semana que vem. Olha o capítulo 7 de Esther. Jó, como eu disse, vizinho da esquerda. Eu vou ler só 2 versículos que eu acho que resume tudo isso aqui. Posso ler? Versículo 9 e 10. Versículos 9 e 10.
Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Ramã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Ramã. Então disse o rei, o que o rei disse? Enforcai-o nela. Agora vamos ler o 10, olha lá. Enforcaram, pois, a Ramã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Qual é o tema da pregação, meus irmãos? Cuidado, o feitiço pode virar contra o feiticeiro. Sai desejando mal para você ver. Tomara que... Ei, rapaz, dá 3 tapinhas assim, ó. Ai, mas como eu tenho vontade... Cuidado, que alguém pode ter uma vontade também contra você. Conspirar contra você. Vocês estão conseguindo entender? Aí quando eu leio o livro de Eclesiastes, capítulo 10, aí eu faço questão que você abra também. Nós estamos tudo pertinho, ó. Tá aqui, ó, Esther, vem Jó, Salmos, Provérbios, e aí você chega no Eclesiastes. Está tudo pertinho aí. Não está perto? Tá, não tá, tá pertinho, ó. Nós vamos ler o capítulo 10. Qual é o capítulo? 10, né? Posso ler já ou não? Então vamos ler, né? O versículo que nós vamos ler é o versículo de número 9. Estão prontos? Então vamos lá. Diz assim: quem acarretar pedras será maltratado por elas. E o que rachar lenha expõe-se ao perigo. Isso quer dizer, quem arranca pedras será ferido por elas. A Bíblia está dizendo, meus irmãos. Taca a pedra. Você mesmo é que vai se ferir. Não vale a pena desejar o mal a ninguém. Não compensa. Preste atenção. Tacou pedra, você se fere também. Não vale a pena. Eu vou dar mais um exemplo que está no livro de Juízes, capítulo 1. Vamos para Juízes. Eu disse o que mesmo? Isso. Juízes, capítulo 1. Nós já estamos caminhando já para terminar a mensagem, né? Mas tem alguns textos ainda que eu quero ler. Juízes, capítulo 1. Aqui nós vamos ler e vamos falar sobre a captura de um rei. O nome dele era Adoni-Bezeque. Começando pelo versículo 4 e vamos ler até o versículo 7. O 4 diz assim: e subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. Olha o 5 agora. E acharam quem? A Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e aos ferezeus. Versículo 6. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram, e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos... O que fizeram com esse rei? Os dedos, os polegares das mãos e os polegares dos pés. Vou perguntar novamente. O que fizeram com esse rei? Cortaram os polegares das mãos, né? E os polegares
dos pés. Mas que maldade fazer isso, gente. Para quê? A resposta está no 7. Olha lá. Olha a resposta. Então disse o próprio, Adoni-Bezeque. O que foi que ele disse? 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Quantos reis? Desses 70, quantos dedos polegares ele cortou? De todos eles, não foi? Agora escute o que ele mesmo disse. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Qual o tema? Qual o tema da pregação? Cuidado, o feitiço pode virar contra o feiticeiro. Quando cortar os dedos polegares dele, das mãos e dos pés. Puxa vida, eu fiz isso com 70 reis. E o mesmo que eu fiz, fizeram comigo. Vamos aprender a semear só o que é bom, gente. E semeando o que é bom, não se preocupe com a colheita, ela virá. Mas se você começar a semear o que é maldade, o que é mal, meu Deus do céu. Põe a mão na cabeça, ora, porque vai colher. Mateus capítulo 7. Jesus fala uma coisa tão importante que eu acho que vale a pena conferir. Vocês não estão cansados não, né? Está todo mundo bem? Então com pressa? Então tá bom, se não está com pressa eu fico mais tranquilo. Mas nós já estamos caminhando para a reta final. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 7. 2 versículos também, o 1 e o 2. O que foi que ele disse? Não julgueis, para que não... Olha, está claro, hein? Não julgueis, para que não seja julgado. Olha o que ele fala no 2. Porque com o juízo com que julgares, sereis julgados. Está vendo? E com a medida, exatamente com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Com a medida que você medir aos outros, vão te medir também. Julgou, vão te julgar também. Tacou pedra, vão tacar pedra em você também. O bom é que se alguém está lhe tacando pedra, quem vai receber pedradas é quem está lhe tacando pedras. Enquanto isso você está de boa, tranquilo na sua, firme com Deus, guardado por Ele, nada vai lhe causar mal, dano algum. Porque você não deseja o mal, você não retribui com o mal. Irmãos, já ouviram falar de Jacó e Esaú? Jacó e Esaú eram irmãos. Vamos ver quem sabe. Quem enganou quem? Jacó. Jacó enganou Esaú. Eu vou já pegar o texto já direto para você entender. Jacó enganou a quem? Esaú. 2 vezes, hein? Quando foi ao campo com um prato de comida saboroso, e ele sabia que o irmão Esaú, que era da caça, do campo, estava faminto, provocou. E aquele cheiro de comida, Esaú falou, dá um pouquinho aí, mano. Dá um pouquinho aí para mim. O Jacó, malandrão. Dor? Você quer? Vamos fazer um acordo aqui agora. Me dá a sua primogenitura, que eu te dou um prato de comida. O irmão estava com fome, ficou cego. A fome era maior do que qualquer outra coisa. O que ele fez? Me vendeu. Isso é engano, gente. Usou de engano com o irmão. A segunda vez foi quando ele se passou pelo irmão, para o pai dar a bênção para ele.
Aí eu quero ler o texto para ficar mais claro que você vai entender. Está em Gênesis. Gênesis é um livro muito difícil de achar, né? Gênesis, meu Deus do céu, onde será que está esse livro? Está no começo, não é? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Vamos para o capítulo 27, eu vou ler alguns textos e pronto. E nós vamos finalizar, vamos encerrar. Eu creio que já está o bastante. Tudo bem? Eu disse o quê? Gênesis capítulo 27. Vamos lá, vamos começar lendo do 30 ao 36. Esses 3 versículos apenas. Só para você entender o que aconteceu, ó. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, tá vendo? Apenas Jacó acabava de sair da face de Isaque, seu pai. Veio quem? Esaú, seu irmão, da sua caça. E fez também ele um guisado saboroso, e trouxe-o a seu pai, e disse a seu pai: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? E ele disse: eu sou teu filho, o teu primogênito, Esaú. O pai já estava cego, já não estava enxergando, já estava avançado de idade, não conseguia ver. E aí o 33, então, olha o que aconteceu, estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande, e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e matou-se? Eu comi de tudo antes que tu viesses, e abençoei-o, também será bendito. 34, Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Meu Deus, hein? Tomou a tua bênção. Olha o 36 para encerrar. Então disse ele: não foi o seu nome justamente chamado o quê? Jacó? Por isso que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou o quê? A minha bênção. Enganou, né? Enganou? Por 2 vezes me enganou. Esaú queria a todo custo matar o irmão Jacó. Por orientação do pai e da mãe, eles pedem para Jacó, falam: vai para a terra de Padã Arã, vai para lá. Se aloje lá, fique lá, meu irmão mora lá, é o Labão. Casa-se por lá, viva a vida por lá, porque o teu irmão está furioso. Jacó foi. Está ouvindo, gente? Jacó foi? Foi. E foi. Foi, tranquilo. Chegou lá. Vocês não sabem. Ele se apaixonou por uma mulher. Sabe o nome dela? Alguém lembra? Rebeca. Rapaz, ele chega no Labão e pede a mão da Rebeca. Da Rebeca não. Raquel. Ele se apaixonou por Raquel. Rebeca era sua mãe, casada com Isaque. E eles não se apaixonam por Raquel. Tal maneira que ele chegou no Labão e falou: dá a mão da sua filha. O Labão disse assim: dou. Aí é o seguinte: trabalha para mim por 7 anos. E ao final, eu dou a mão da minha filha. Ele topou, gente. Isso é maravilhoso ou não? Ele topou. Ótimo, vou trabalhar. Trabalhou, gente, ralou, mas ralou, trabalhou. 7 anos. Ao final dos 7 anos, sabe o que aconteceu? Vamos ler? Capítulo 29, versículo 21. Ao final, olha o que aconteceu. E disse Jacó a Labão:
Ele foi cobrar. E ele chegou e disse assim: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Então, o que fez Labão? Ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez o que, gente? E Jacó vendo aquela coisa: estão preparando meu casamento, hein? Nossa, fica bom. Vai vendo. Posso ler? Então ajuntou Labão, já li, versículo 23. E aconteceu à tarde, que tomou Leia, sua filha, e trouxe-lhe-a, e entrou a ela. Nesse momento fizeram um banquete, deram bebida para Jacó, Jacó tomou umas, ficou meio lá. Tá. Aí o Labão viu que o Jacó estava meio tonto, meio sonso. O que ele fez? Vai lá, Leia. Vai lá. Era a filha mais velha. Vai lá. E ela foi, deitou-se com ele. Meu Deus, sabe o que aconteceu ou não? Versículo 24. Eu li o 23? É o 24. Não, eu li o 23, eu li. Eu vou ler de novo então. E aconteceu à tarde que tomou Leia, sua filha, e trouxe-lhe-a e entregou a ela. Olha o 24. E Labão deu sua serva Zilpa por serva a Leia, sua filha. 25, olha agora. E aconteceu pela manhã ver que era Leia. Quando ele abre os olhos, você está fazendo aqui? Era quem? Era Leia. Meu Deus. Pelo que disse a Labão, saiu desesperado, foi lá no sogro. E ele disse assim: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Trabalhei por Raquel, não por Leia. O senhor me deu Leia no lugar de Raquel? Que rolo que o senhor fez aí? Ah, irmãos, agora vem o esquema. Olha o esquema do final. Leia comigo aí, por favor. Vamos lá. Porque, ele falando para Labão, por que, pois? Que? Por que, pois? Me enganastes. Qual é o tema? Pode virar contra. O que ele fez lá atrás? O irmão, o pai. E agora? Estava aqui, o senhor não podia ter feito isso comigo, senhor Labão. O senhor é um Labão mesmo, porque o senhor não podia ter feito isso comigo. O senhor me enganou. Deve ter passado um filme na cabeça dele. Meu Deus, o que eu fiz com meu irmão, o que eu fiz com meu pai, fizeram comigo. Vocês estão entendendo, amados? Não faça ou deseje aos outros o que não gostaria para si. Conta-se a história de um filho e seu pai que caminhavam juntos pelas montanhas para ver melhor a cidade do alto. Caminhando, de repente, o filho caiu, machucou e grita: ai! O que ele fez? Ixi, mas desse jeito, irmão. Desse jeito não machucou, não. Ele fez assim, ó, ai! E para sua surpresa, ele escuta a voz se repetir. Em algum lugar da montanha, ai! E ele, incomodado com aquilo, curioso com aquela situação, pergunta: quem é você? Vamos fazer junto? Olha, quem é você? A voz respondeu. Aí o menino foi ficando apavorado. Seu covarde! Aí pronto, foi batendo desespero. O filho, ele olha para o pai e pergunta aflito: o que é isso? Pai, o que está acontecendo? O pai responde: meu filho, preste bem atenção. Então o pai gritou em direção à montanha: eu admiro você. Você é um campeão. O pai então
olha para o filho e diz: filho, as pessoas chamam isso de eco. As pessoas chamam isso de eco. Mas, na verdade, isso é a vida. Na verdade, meu filho, isso é a vida. Ela lhe traz, ela lhe dá de volta tudo que você diz ou faz. E o pai terminou dizendo assim: nossa vida não é uma coincidência, é consequência de nós mesmos. Pense nisso. Cuidado. O feitiço pode virar contra o feiticeiro. Vocês estão autorizados a meter o pau em mim. Pode me criticar, que não vai valer a pena. Tá ouvindo? Gente, não vale a pena. Semear o mal é colher o mal. Semear o bem é colher o bem. Se você semear honestidade, vão ser honestos com você. Porque Deus vai te proteger. Deus vai te guardar. Mas começou a plantar coisa ruim, gente, não tem outro jeito. Vai colher coisa ruim. Então que fique aqui esse toque, essa dica, esse alerta do Espírito Santo para a tua vida. Se cuide melhor com as suas atitudes, com o que você faz, ou com o que você diz. Jesus merece uma salva de palmas. Que bom que você chegou até aqui. Quer assistir outras mensagens? Acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/família-ICCF. O pastor Rosivaldo Russo e toda a sua equipe esperam por você. Então aproveite e anote um de nossos endereços e venha nos fazer uma visita. Se você quiser contribuir para esse ministério, anote Banco Bradesco, agência 2856, dígito 8, conta corrente 7218, dígito 4. Deus te abençoe grandemente e até a próxima!